Olá pessoal, então, eu sou o Fábio, dono do canal MJ Unity Brasil, e eu tô aqui para poder fazer os meus comentários a respeito do filme Michael, que lançou agora nos cinemas. Eu já assisti o filme e tô aqui para dar as minhas impressões e também passar a minha análise para você que já assistiu ou que vai assistir. Então, é claro, esse filme vai conter um certo nível de spoiler, mas isso aí acaba sendo inevitável. E também, né, eu acho que nem importa tanto, até porque é um filme a qual é baseado numa história que todos nós já conhecemos. Bom, sendo bem direto ao ponto, eu achei esse filme bastante ruim e eu vou explicar o porquê. Então, antes de você me crucificar nos comentários, por favor, me dá uma chance de eu me explicar e dizer por que eu não gostei desse filme. Bom, para começar, eu diria que o grande problema a respeito do filme, dessa produção, é em torno da sua estrutura, daquilo que o filme se propõe a ser. E calma que eu vou explicar um pouco mais sobre isso agora. Bom, a gente sabe que esse filme se vendeu sendo como uma biografia, ou seja, que a proposta seria basicamente de contar a história do Michael de uma forma digna. É claro que também, né, mantendo a questão das imprecisões, porque é um filme que vai ter esse teor, vai acabar precisando mudar certas coisas, fazer certas adaptações, e isso vai gerar algumas imprecisões, isso é normal. E se fosse esse o problema, passaria tranquilo, mas esse não é o problema desse filme. O maior problema, como eu estava falando, é na estrutura, ou seja, esse filme não é uma biografia do Michael. Esse filme se trata basicamente de um filme estilo Disney baseado na história do Michael, o que é diferente de ser uma biografia. O que a gente pode comparar na prática seria basicamente um filme estilo Branca de Neve. Quem aí é fã da Branca de Neve, já assistiu filmes baseados em suas histórias, sabe, né, a estrutura que esse filme tem de ter lá o mocinho bonitinho e você tem o vilão. E o vilão, ele meio que tem que ficar sustentando a narrativa o tempo todo para que aquele filme faça sentido do início ao fim. Ou seja, essa biografia do Michael, que não é uma biografia, ela segue esse modelo de ser um tipo de filme da Disney romantizado, né, de certa forma, dramatizado, ou seja, com certo tom de ficção. A Paris Jackson, a filha do Michael, ela deu essa exata crítica nas suas redes sociais pouco antes do lançamento do filme, que esse filme era feito especialmente para agradar aquela base de fãs do Michael que vivem de certa forma no mundo da fantasia e tudo mais, dando uma visão mais tranquila, né, uma visão mais ficcional da história dele. E é claro, né, que o vilão selecionado para fazer esse filme do Michael foi o mais óbvio, né, e também o correto de certa forma, que foi o Joe Jackson. Só que o Joe, ele é um personagem muito complexo, e eu não estou falando dele como personagem, mas como pessoa. Quem conhece a história do Michael, quem conhece a história da família Jackson, sabe que ele é um personagem complexo, ele é um ser humano complexo, apesar das polêmicas. Então, mesmo que eles tivessem abordado, e eles abordaram a questão do Joe ser aquele pai possessivo, aquele cara agressivo que está sempre pensando no dinheiro, eles fizeram isso de uma forma muito superficial, como se o Joe fosse apenas essa camada, e a gente sabe que não é. Ou seja, ele vai trazer essa visão do Joe que está correta, porém de uma forma superficial, de uma forma rasa. E nesse ponto, a crítica está correta em falar que acaba sendo um filme, de certa forma, raso, um filme dramatizado, meio ficcionado e raso, porque infelizmente é isso mesmo. E a gente sabe, né, que toda a produção, né, a parte prévia do filme, ela foi bastante problemática por questões processuais, contratuais, e eles tiveram até que aliviar muito o tom do filme por causa disso. Então, muito provavelmente, eu acredito que essa biografia do Michael era para ser algo parecido com o que foi Rocketman, né? Que quem assistiu sabe que é uma baita biografia. Isso sim é uma referência do que é ser um filme biográfico. Então, quem não assistiu, assista a Rocketman, que vocês vão ter uma noção boa do que é uma biografia de verdade. Ou seja, toda essa questão prévia, toda essa questão da produção, da pré-produção, acabou mudando muito os rumos desse filme e ele acabou se tornando de uma biografia para um filme estilo drama da Disney. E por conta disso, né, do filme ter que se adaptar à história ficcional, acabou se cometendo até certas grandes imprecisões, como por exemplo, né, dá-se a entender nesse filme que Off the Wall foi o primeiro álbum solo do Michael, né, que ele queria produzir muito, só que o pai não deixava, só que não, né, a gente sabe que o Michael teve vários álbuns solos quando era criança. Ou seja, eles tiveram que meio que utilizar de uma meia-verdade para poder contar a história como um todo. Agora, por outro lado, né, dando a
perspectiva positiva, né, de um ponto positivo desse filme, é a respeito da direção de fotografia, juntamente com as boas performances e atuações que o Jafar fez. Porque assim, eu estava muito receoso em relação a como o Jafar iria atuar, porque ele não é um ator, ele não é um cara experiente no ramo. Então, a chance disso dar ruim, dele fazer uma atuação medíocre, seria gigantesca, mas não. O Jafar, ele não faz uma atuação brilhante, meu Deus, gigante de Oscar, longe disso, mas a atuação dele é sim boa, dá para passar tranquilamente. E apesar do filme ter os micro detalhes, né, e detalhes mais importantes errado, tem outros micros detalhes que são bons e que são tipo bem feitos, sabe? Como por exemplo, o fato, né, do Michael e dos seus irmãos não chamarem o Joe Jackson de pai, né? Quem conhece a história sabe que o Michael não chamava o pai dele de pai, mas sim de Joseph. E aquela coisa, falando de mais problemas que esse filme tem, que são muitos, é a respeito de muito conteúdo para poucas horas de filme. É um filme que ele fica também bastante confuso a respeito da passagem do tempo. E com isso, personagens importantes acabam recebendo poucos minutos e são muito pouco desenvolvidos. A gente basicamente não tem nada de Diana Ross, que é uma mulher extremamente importante para a história do Michael. A gente tem pouquíssimos minutos do Quincy Jones. Pô, o nome do Quincy sequer foi citado, né? Ele está presente ali, a gente vê, só que ele é tão secundário, sabe? Parece que ele não teve a importância gigantesca que ele teve, sendo que o Quincy, pô, produziu Off the Wall, produziu Thriller, produziu Bad, ou seja, o Quincy é um cara extremamente importante para a história do Michael, e nesse filme ele acaba ficando muito de lado. Praticamente não tem minutagem dele, porque é um filme muito curto para uma história muito longa. Inclusive, seguindo o ramo, né, dos personagens, né, das pessoas que foram baseadas, eu acho que o caso mais gritante é especialmente da Catherine Jackson, né? Falando assim de todos os irmãos de forma geral, eles estão altamente escanteados, né? Especialmente Latoya e Janet, não fazem diferença nenhuma, mas aí tudo bem. Mas eu acho que o que mais pecou nessa questão de não conseguir desenvolver nada dos personagens, né? É especialmente a mãe do Michael, porque nossa, é incrível como a mãe dele e o Michael, eles tinham um apego emocional, eles tinham uma conexão gigantesca. E nesse filme, a mãe do Michael, ela é praticamente um NPC, sabe? Ela fica como se fosse, sabe, quando a gente tá vendo um filme que o personagem principal tá andando na rua e tem um monte de gente, né, preenchendo ali os espaços na rua e também andando junto, a mãe do Michael, a Catherine, foi basicamente isso no filme. Ela não tem praticamente importância nenhuma, praticamente não tem fala, não tem momento de brilhar, não tem um momento que ela realmente demonstre a importância que ela teve na vida do Michael. Ou seja, isso aí acaba sendo um baita de um problema. Bom, gente, é aquela coisa, né? O filme, infelizmente, esse filme não é bom, especialmente se você vai na expectativa de ver uma biografia do Michael, não vá pensando nisso. Você tem que ir assistir, se você não viu ainda, pensando em que você vai ver um filme de drama estilo Disney baseado na vida do Michael e não a biografia dele. Mas é claro, vai ser divertido de certa forma, até porque existem um pouco daquele hype, daquela emoção. Pô, a gente tá vendo o nosso ídolo nas telonas do cinema. Então, o hype vai existir. Mas eu tenho a sensação de que com esse filme vai acontecer algo semelhante o que aconteceu com o Bohemian Rhapsody, né? Que no hype todo mundo falava bem e depois a galera foi meio que descendo o pau e dividiu muitas opiniões. Eu acho que o maior exemplo de filme assim é o filme Homem-Aranha Sem Volta pra Casa, né? Que quem assistiu no hype ali em 2021 viu os três Homens-Aranha juntos, todo mundo adorou o filme, mas anos depois, quando a galera começou a revisitar esse filme, viu que era um filme mediano pra ruim, que era um filme fraco. E eu acho que o que vai acontecer com o filme do Michael nesse momento é isso, né? Muitos fãs agora estão emocionados, primeira vez vendo o ídolo nas telonas do cinema e vão achar esse filme maravilhoso, mas esse filme não é bom. Ele é um filme que, se você pensar em um filme de drama, é um filme ok, razoável, mas sendo uma biografia, é um filme bem ruim, bem fraco. Como eu já falei, nesse filme tem muitos problemas, existem outros problemas, né, que eu acabei não anotando, que eu acabei me esquecendo, que provavelmente se eu ficar falando, uma hora eu vou lembrar. As qualidades existem, só que os problemas são maiores e também em maior quantidade. Então é aquela coisa, né? Provavelmente muitos de vocês vão me crucificar por essa opinião, mas eu falo o que eu penso, né? E o que eu pensei desse filme foi isso. Então eu também quero ouvir a sua opinião. Coloca aqui nos comentários o que você achou desse filme. E para poder dar aquela conclusão, eu quero falar que eu sim pude me divertir com o filme, porque aquela coisa,
é o meu ídolo ali nas telonas do cinema, né? Eu pude ouvir as músicas, apesar de que outro problema também é que o diretor muitas vezes errava o time das músicas, né? De tipo, colocar uma música importante por pouco tempo, não dar um valor necessário para outras. Por exemplo, para mim, a música Beat It, ela foi praticamente escanteada nesse filme, sabe? Ela ficou, não teve o seu momento de brilhar igual outras músicas. Inclusive, da era Thriller, a música que mais tocou por mais tempo foi Human Nature. E assim, Human Nature é uma baita música, eu adoro essa canção. Só que ela não é a mais importante para ela ter tido a minutagem maior daquele álbum. Bom, pessoal, de forma geral, dá para se divertir com o filme. A gente vai poder ouvir várias músicas, né? Porque isso foi também um acerto. O setlist que foi liberado, ele não é definitivo, né? Existem mais músicas no filme, só que as músicas são tocadas em tempo menor, né? Como uma espécie de backing ali de fundo para fazer transição de cena. Ou seja, tem muita, muita música no filme. É aquela coisa. O filme é problemático, tem seus problemas, defeitos, a estrutura, né? Eu já falei sobre, mas dá para se divertir com o filme. Então, eu até que gostei, até que sim. Porém, eu entendo que ele tem muitos problemas, mas a nota que eu vou dar para o filme é 6 de 10. Não é uma nota terrivelmente baixa, mas também não é uma nota boa.